Te convido a assistir esse conteúdo até o final e receber essa mensagem que, se for colocada em prática, irá transformar sua vida. Renovação da mente. Códigos espirituais de transformação. Sejam transformados mediante a renovação de sua mente. Romanos 12:2. Essas palavras não representam meramente um convite, constituem um mandamento divino, uma chave secreta gravada nas Sagradas Escrituras, um código celestial destinado àqueles que se cansaram de viver segundo a lógica mundana, mas ainda não descobriram o verdadeiro potencial da mente quando ela se submete à fé. O que você experimenta ao ouvir essa passagem? Talvez uma faísca de esperança, ou quem sabe um fardo, como se algo interior ainda resistisse à mudança. A realidade é que muitos suplicam por transformação, mas mantêm os mesmos padrões mentais. Rogam por prodígios, mas preservam a mesma programação interna que os distancia daquilo que solicitam. É por isso que hoje você não apenas escutará versículos, você proclamará, sentirá, ativará através de sua própria voz frequências espirituais capazes de reprogramar sua consciência. Porque a Bíblia não foi concebida apenas para leitura, ela foi criada para ser declarada. E tudo inicia com uma afirmação simples: sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Romanos 8:37. Sim, mais que vencedor, não apenas alguém que supera obstáculos, mas quem transcende, quem não é definido pela batalha, mas pelo poder que o habita. Quando você declara isso, a mentalidade antiga, habituada a se enxergar como vulnerável, como vítima, como sempre inferiorizada, começa a silenciar. Uma nova voz emerge, a voz de quem recorda sua identidade, a voz de quem lembra sua origem. Napoleão Hill ensinava que o sucesso sempre nasce de uma decisão interior, não de circunstâncias externas. A pobreza e a abundância são filhas da mesma matriz, a mente. A única diferença reside na ideia que ela escolhe nutrir. Então pergunto, que tipo de pensamento você tem alimentado? Aquele que sussurra: isso é excessivamente difícil para mim, ou aquele que proclama com Deus: a vitória já é minha? Sinta isso não como conceito, mas como estado. Respire profundamente agora e declare sem receio: sou mais que vencedor. Visualize essa afirmação transformando-se em vibração ao seu redor, tocando suas células, alterando sua postura, redesenhando sua autopercepção. Isso não é sugestão positiva, é identidade espiritual. E quando você acessa sua verdadeira essência, o universo responde. Marina jamais imaginou que transformaria sua existência com uma frase tão simples. Durante anos, acreditou ser um erro ambulante, incapaz de se libertar dos traumas infantis e dos fracassos passados. Até o dia em que, assistindo a uma pregação esquecida num vídeo antigo, escutou essas mesmas palavras: você é mais que vencedor. Naquela noite, algo se acendeu. Não foi mágico, mas foi decisivo. Nos meses seguintes, ela repetia diariamente em voz alta diante do espelho, como quem reconstrói uma identidade demolida: sou mais que vencedora. As lágrimas vinham, mas ela prosseguia. Imperceptivelmente, os pensamentos mudaram, o corpo respondeu, o olhar ficou mais firme, a alma se aliviou. O que mudou? A programação interna. E quando a mente se transforma, tudo se transforma. Por isso não pararemos aqui. A cada respiração, você ativará um novo nível de fé, um novo código de poder. Ouça, sinta e declare: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Você não precisa correr atrás, não precisa se desesperar. Quando essa verdade ecoa na mente, o vazio da escassez começa a se fechar. Porque a carência não começa na conta bancária, começa na frequência com que você se diz em falta. Mas quando declara que o Senhor é seu pastor, você invoca o campo da suficiência, vibra num nível onde a provisão vem, não pela luta, mas pela confiança. Bob Proctor dizia que a abundância é um estado interior, permanecendo apenas com quem já se sente possuidor dela antes mesmo de tê-la. O Salmo 23 é, na verdade, um decreto de alinhamento com esse estado. Diga agora em tom suave: nada me faltará. Sinta o impacto. Deixe essa frase afastar os gritos da carência. Permita que ela plante dentro de você uma nova certeza. Hoje você não está apenas ouvindo versículos, está reprogramando seu campo energético, construindo um novo alicerce mental com pedras eternas. A cada nova afirmação, um novo universo começa a emergir. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Você sente isso? Não é um conforto vago, é uma armadura invisível. Essa frase não é para os dias bons, é para quando tudo parece conspirar contra você. Quando acorda com o peito pesado, quando a mente se torna campo de batalha e a vida insiste em te derrubar,
É nesse momento que essa verdade deve ser sussurrada com coragem. Porque o que habita dentro de você é maior. Maior que a notícia ruim, maior que o temor, maior que a dívida, que o diagnóstico, que a traição. Bruce Lipton demonstrou como os pensamentos transformam a biologia, como a crença afeta células, hormônios, o sistema imunológico. Isso significa que ao repetir essa afirmação, você não está apenas se animando, está alterando seu corpo, fortalecendo seu campo, ativando recursos internos adormecidos. Declare agora com convicção: maior é o que está em mim. Sinta isso vibrar no centro do peito. Essa é a frequência da presença, a energia que dissolve o desespero. Se o que está em você é maior, então você jamais será pequeno novamente. Mas a mente antiga tentará resistir, sussurrará que é mentira, tentará puxá-lo de volta ao ciclo do medo. É por isso que você precisa insistir, repetir, declarar até que essa verdade não seja mais uma frase, mas uma habitação. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Você já parou para pensar no que realmente está dizendo quando pronuncia essas palavras? Tudo, não algumas coisas, não quase tudo, mas tudo. Não existe nenhuma outra frase no mundo que traga em tão poucas palavras um poder tão explosivo. É como se Deus estivesse dizendo: você não precisa se preocupar com o tamanho do obstáculo, apenas se conecte com a fonte da força. Joe Dispenza fala sobre a coerência entre coração e cérebro, e que quando você vive uma verdade emocional, seu campo energético se alinha com o universo. É exatamente isso que acontece quando você afirma essa passagem. Sua mente e espírito se alinham numa única direção: poder divino. Então o impossível começa a parecer possível, e o improvável começa a se mover. Foi o que aconteceu com Rafael, um jovem que cresceu ouvindo que nunca daria certo, que era fraco e precisava aceitar suas limitações. Mas um dia, após uma noite de desespero, ele ouviu alguém declarar: tudo posso naquele que me fortalece, e decidiu experimentar, mesmo sem acreditar completamente. Nas semanas seguintes, começou a repetir essa frase todos os dias antes de sair de casa. No início parecia apenas um som vazio, mas com o tempo algo mudou. Rafael começou a falar diferente, andar diferente. Meses depois, conseguiu o emprego que sempre teve medo de tentar. Não foi sorte, foi reprogramação. Agora feche os olhos por um instante, respire fundo e declare: tudo posso porque ele me fortalece. Sinta como seu corpo reage, note se sua postura muda, se uma parte de você se ergue. Porque essa não é uma frase para ser apenas dita, é uma semente que precisa ser regada com emoção, com fé, com repetição. Quantas vezes você já declarou o oposto sem perceber? Eu não consigo, isso não é para mim, já tentei de tudo. A partir de hoje, cada vez que essas frases vierem à mente, declare com ainda mais força: tudo posso porque ele me fortalece. Você não está sozinho nessa jornada. É por isso que chegou até aqui. Mas ainda mais códigos para serem ativados, mais verdades para reescrever sua identidade, mais declarações que restaurarão sua mente e realidade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Essa frase não é um escudo, é uma sentença, um decreto gravado no tribunal celestial. Ela não precisa de explicação, só precisa ser lembrada. Quantas vezes você se sentiu lutando sozinho? Quantas vezes diante das circunstâncias parecia que tudo e todos estavam contra você? Pessoas, situações, prazos, notícias, a própria mente. E então, no meio do caos, essa frase emerge como luz: se Deus é por mim, não importa o resto. Porque quando o Criador do Universo se posiciona a seu favor, não há força humana ou espiritual que permaneça de pé contra você. David Hawkins nos lembra que o nível mais alto de poder não é o da força, mas o da verdade. E essa é uma verdade que quebra correntes. Diga agora, ainda que com voz trêmula: Deus é por mim. Permita que essa afirmação se espalhe como calor por dentro do seu corpo. Visualize-se rodeado de uma presença que te guarda, que te levanta, que te conduz. Porque você está sendo guardado mesmo quando não percebe. Isso não significa ausência de guerra, significa vitória garantida. Marina, aquela mulher que havia declarado "sou mais que vencedora", viveu exatamente isso. Poucos meses depois de iniciar sua jornada de fé, enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua vida: perda do emprego, dívidas acumuladas e crise no casamento. Ela pensou em desistir, mas havia algo dentro dela que já tinha sido plantado. Lembrava: Deus é por mim. Em cada manhã, com lágrimas nos olhos, declarava essa verdade como quem se segura numa corda invisível. E foi essa corda que a puxou de volta. Um novo trabalho apareceu,
Um projeto pessoal floresceu e, mais que isso, a fé que parecia frágil virou fortaleza. Porque o que te segura não é o que você vê, é o que você declara até ver. Pelas suas feridas fui curado. Isaías 53:5. Essa é uma das declarações mais mal compreendidas de toda a Escritura, porque ela não diz serei curado, diz fui, passado, concluído, consumado. Aqui está o segredo. A fé não espera acontecer para crer, ela crê até que aconteça. Quando você afirma essa verdade, está dizendo ao seu corpo, a cura já está a caminho. Está dizendo à sua mente, não sou vítima da dor. Está dizendo ao mundo espiritual, minha realidade está sendo reprogramada. Neville Goddard dizia que você não atrai o que deseja, mas o que acredita ser. Então, quando afirma que foi curado, você muda o ser, e o ser inevitavelmente muda o ter. Respire lentamente, feche os olhos por um breve instante e diga com reverência, com coragem, com fé. Fui curado pelas suas feridas. Sinta essa afirmação tocar o lugar da dor, seja ela física, emocional ou espiritual. Veja, mesmo que só na mente, esse lugar sendo iluminado. A cura começa na mente, mas se completa no corpo. E ela começa agora. Não há declaração sem transformação. Cada frase aqui não é uma ideia, é um tijolo na construção de uma nova realidade. E há mais, porque a próxima declaração pode se tornar seu novo alicerce. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Isaías 54:17. Essa frase não é para os dias em que tudo vai bem, ela é para as noites escuras, para os momentos em que você sente que há algo invisível tentando te parar. Críticas, invejas, palavras que ferem, pensamentos que sabotam. É para os dias em que acorda cansado sem saber exatamente de onde vem o peso, para os momentos em que a alma se sente atacada por dentro, mesmo em silêncio. É aí que essa verdade precisa ser dita, não como superstição, mas como escudo. Porque a Bíblia não disse que armas não seriam forjadas, elas seriam, mas não prosperariam. Essa é a diferença. Não é ausência de luta, é vitória garantida. Paulo Vieira afirma, você é o resultado dos pensamentos que aceitou como verdade. Então, se aceitar que está vulnerável, será. Mas se declarar que está blindado, então estará. É isso que essa frase faz. Ela blinda, protege, sela sua energia com a certeza de que, mesmo que tentem, não conseguirão. Respire profundamente e diga, nenhuma arma contra mim prosperará. Sinta-se envolvido por uma camada de proteção. Veja sua casa sendo envolvida, sua família, seus projetos, seu coração. Você não está à mercê do acaso, está guardado, cercado, protegido por promessas que não falham. A cada palavra que sai da sua boca com fé, mais blindado você fica. Mas ainda mais uma chave, uma declaração que alinha tudo e redefine sua confiança. Sei em quem tenho crido. 2 Timóteo 1:12. Essa frase é para quem está no meio da estrada e ainda não vê o destino. Para quem está obedecendo sem ver o resultado. Para quem está plantando sem saber quando virá a colheita. Ela não diz sei o que vai acontecer, diz sei em quem confio. Essa é a verdadeira fé, não aquela que exige provas, mas a que permanece de pé mesmo sem garantias. David Hawkins provou que estados de certeza vibram mais alto que qualquer emoção negativa. Quando você se ancora nessa certeza, todo o resto se organiza. Então agora, mesmo que tudo ainda pareça confuso, mesmo que a resposta ainda não tenha vindo, mesmo que o milagre ainda não tenha se manifestado, diga com firmeza, sei em quem tenho crido. Essa é sua rocha, e ela não se move. Enquanto tudo muda, essa certeza te sustenta. Hoje você começou a declarar palavras que carregam um poder que vai além da mente. Elas são códigos, são frequências, são sementes espirituais. A jornada ainda não terminou. A declaração final será a que fecha o ciclo e abre um novo capítulo. Não temas, crê somente. Marcos 5:36. Jesus disse isso a um pai que acabará de receber a pior notícia da vida. Sua filha morreu. E mesmo assim, ele não explicou, não argumentou, não justificou. Apenas disse, crê somente. Essa é a fé pura, a fé que não se apoia em evidências, que não depende do tempo, da lógica, do que os olhos veem. A fé que decide confiar mesmo quando tudo desmorona. Essa declaração é um chamado, um sussurro que ecoa na alma de todo aquele que está prestes a desistir. Crê somente, mesmo sem garantias, mesmo com o coração apertado, mesmo quando o mundo diz que acabou. Bob Proctor dizia que a fé é a ponte entre o invisível e o palpável, e essa ponte se constrói com repetições sinceras, com palavras ditas no escuro, com olhos molhados mas alma firme.
Então hoje, se tudo o que você tiver for um fiapo de esperança, use-o e declare: creio somente. Permita que essa frase vire uma âncora para seus dias difíceis. Repita mentalmente enquanto espera, enquanto caminha, enquanto tudo ainda parece igual. Porque é nesse espaço, entre o que foi prometido e o que ainda não chegou, que a fé floresce. É nesse espaço que Deus age com mais intensidade. Respire uma última vez com consciência. Deixe cada declaração que você ouviu até aqui descer do intelecto para o espírito. Não foram apenas palavras, foram códigos, foram sementes, foram convites à transformação. Talvez você não perceba agora, mas ao longo dos dias algo vai começar a mudar. Sua visão, sua postura, sua vibração. Porque, como dizia Napoleão Hill, a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Hoje esse elixir foi ativado em você, e sua mente está sendo renovada. Sejam transformados mediante a renovação de sua mente. Romanos 12:2. Essa não é apenas a primeira frase deste conteúdo. Ela é o destino, o ponto de chegada, o renascimento que acontece em silêncio, mas muda tudo. Você não precisa mudar o mundo ao seu redor. Você só precisa mudar o mundo que existe dentro de você. Porque é daí que tudo parte. É aí que tudo começa a se organizar ou a desmoronar. Essa renovação não acontece num dia, mas começa com uma decisão, com um sim dito no meio do cansaço, com uma frase que você repete mesmo sem força até que ela se torne carne. É como uma casa sendo reconstruída, tijolo por tijolo. Cada declaração que você fez aqui é um desses tijolos, firmes, imutáveis, inquebráveis. Você agora sabe, você é mais que vencedor, nada te faltará, maior é o que está em você, tudo você pode, nenhuma arma prospera, você já foi curado, você sabe em quem crê, você declara, você crê, e você está renovando sua mente. O mais bonito de tudo isso é que ao fazer isso, você não só muda a si mesmo, você muda a frequência da sua casa, a atmosfera da sua família, o campo vibracional de tudo que toca. Porque quando a mente se renova, o mundo responde. Neste momento, se quiser consolidar tudo que foi ativado, faça o seguinte: no silêncio da sua alma, escolha uma das declarações, aquela que te perfurou mais fundo, a que fez sentido quando nenhuma outra fazia, e diga: essa é minha nova verdade. A partir de hoje, essa é a realidade que aceito viver. Diga isso agora. Você acabou de semear um novo ciclo. Nenhum ciclo começa sem um marco, sem uma âncora emocional. Esse foi o seu. A mente é como um jardim. Se não for cultivada com sementes de fé, será tomada por ervas daninhas de dúvida e medo. Cada declaração bíblica é uma semente divina, pronta para germinar e transformar o solo fértil da sua consciência. Napoleão Hill afirmava: a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Quando você une fé à palavra, cria um impulso irresistível rumo à transformação. Agora ouça com atenção: o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? Salmos 27:1. Essa afirmação não é apenas reconfortante, ela é uma proclamação de coragem, é o rugido da alma que decide não se curvar ao medo. Quando o Senhor é sua luz, nenhuma escuridão prevalece. Quando Ele é sua salvação, nenhuma ameaça tem a última palavra. Joe Dispenza ensina que nossos pensamentos moldam nossa realidade. Quando você declara com emoção profunda essa frase, está literalmente criando novos caminhos em seu cérebro. Caminhos de confiança, caminhos de vitória, caminhos de clareza. Você começa a andar diferente, pensar diferente, atrair diferente, porque a mente já não está mais programada pelo trauma, mas pela promessa. Feche os olhos, respire fundo, visualize uma luz quente e suave crescendo no centro do seu peito. Essa luz vai se expandindo, alcançando sua mente, seus ombros, sua pele, seu ambiente. Enquanto respira, diga com firmeza: o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? Sinta essa luz dissolvendo os temores antigos, sinta o peito abrir, a confiança tomar espaço. Essa não é uma frase de conforto, é uma nova frequência de vida, uma declaração que planta coragem onde antes havia hesitação. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. 2 aos Coríntios 4:8. Essa é uma das declarações mais humanas e mais divinas ao mesmo tempo. Ela não nega o peso da vida, ela reconhece, mas também não se rende a ele. Quantas vezes você já se sentiu exatamente assim, atribulado pelas contas, pelas pressões, por tudo acontecendo simultaneamente? Perplexo, sem entender o porquê de certas dores, certas perdas, certos silêncios? Mas ainda assim, aqui está você, de pé. Essa afirmação é como um escudo emocional. Ela nos lembra que o impacto vem, mas não destrói, que a dor toca, mas não define,
porque as tempestades gritam, mas o coração continua a pulsar fé. Bruce Lipton afirma que o ambiente molda a célula, mas o que ele descobriu depois foi ainda mais poderoso. A mente molda o ambiente. Quando você declara que, mesmo atribulado, não será vencido, você muda o campo onde está plantado. Isso não é mágica, é ciência, é fé viva. Respire, deixe os ombros relaxarem, sinta o corpo lembrar que já passou por coisas piores e mesmo assim você está aqui. Agora diga com voz firme: sou atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado. Repita até que a alma entenda, até que as células reconheçam essa nova ordem, até que o coração bata no ritmo da esperança. Essa não é apenas uma maneira de resistir, é uma forma de vencer. Você não foi criado para viver caído, foi moldado para superar. Cada vez que declara essa verdade, você se lembra, pode sentir o peso, mas jamais será esmagado por ele. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Isaías 41:10. Há momentos em que o medo não vem gritando, ele vem silencioso. Vem à noite quando tudo parece parado, vem durante o dia disfarçado de pressa, de angústia sem nome, de sensação de que algo está para dar errado. É nesses momentos que essa declaração precisa ser invocada como escudo. Não temas porque há alguém contigo. Não é a ausência de problemas que traz paz, é a presença de Deus no meio deles. Você não precisa entender tudo, não precisa resolver tudo, não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa lembrar que não está só. Napoleão Hill dizia que a fé é o único antídoto real contra o medo, porque quando você acredita que Deus está contigo, mesmo que tudo diga o contrário, o medo perde seu poder. Diga agora com o coração exposto: não temerei porque Ele é comigo. Repita até que isso deixe de ser uma frase e se torne um abrigo. Paulo Vieira ensina que a mente humana responde à repetição com reprogramação. Você não muda o medo apenas lutando contra ele, você muda o medo plantando verdades mais profundas que ele. E essa é uma das mais profundas que existem. Respire devagar, feche os olhos por 3 segundos e visualize uma presença ao seu lado, não como símbolo, mas como realidade. Você está cercado, amparado, acompanhado por alguém que não dorme, não falha, não muda. Quando você lembra disso, o medo não encontra mais espaço. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. Isaías 40:31. Essa não é apenas uma promessa de resistência, é uma convocação para voar. Há uma diferença entre sobreviver e subir, entre aguentar e romper. Essa declaração é feita para aqueles que já se cansaram de apenas sobreviver. Ela é para você que já segurou lágrimas na madrugada, para você que já se sentiu exausto mesmo depois de dormir, para você que já pensou: não sei se aguento mais um dia assim. E então vem essa palavra: renovação. Não como ideia, mas como força real. Porque os que esperam no Senhor, não os que correm, não os que provam, não os que impressionam, mas os que esperam, esses sim tornam-se como águias. Águias não lutam com serpentes no chão, elas as carregam até o céu, onde o ar rarefeito as enfraquece, e vencem sem sujar as asas, sem descer ao nível da luta. Você não foi feito para rastejar com os medos, foi desenhado para subir sobre eles. Joe Dispenza diz que estados elevados de emoção, como fé, gratidão, certeza, literalmente aumentam o campo eletromagnético do coração. Ou seja, esperar no Senhor com fé transforma sua biologia, te levanta, te expande. Feche os olhos, sinta o peso nos seus ombros, e enquanto respira, diga devagar: eu espero no Senhor, minhas forças estão sendo renovadas. Visualize asas crescendo, não para fugir, mas para transcender. Você não é vítima do que está vivendo, você está sendo treinado para voar mais alto. Quando a mente entende isso, o corpo acompanha, a realidade responde, e a alma sorri. Há uma última declaração esperando por você, a que fecha esse ciclo e inicia um novo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmos 51:10. Essa é a declaração que não pede bênçãos externas, ela pede transformação interna. Não pede cura para o corpo, mas purificação para a alma. Não clama por livramento imediato, mas por alinhamento eterno. É quando a pessoa já entendeu que o maior milagre não é fora, é dentro. Que antes de querer que as coisas mudem, ela precisa mudar. Essa frase vem de Davi, o mesmo que foi rei, o mesmo que venceu gigantes, mas que entendeu, depois de errar profundamente, que o verdadeiro trono é o coração, e que se o coração não estiver puro, todo o resto desmorona. Essa é a oração do humilde, do consciente, do que não quer apenas vencer na vida, mas vencer a si mesmo. Napoleão Hill dizia que a integridade interna é a base de todo sucesso duradouro,
Porque uma mente dividida, uma consciência em guerra, jamais terá paz. E sem paz, não há prosperidade verdadeira. Inspire lentamente, feche os olhos por 3 segundos e sussurre, não como quem recita, mas como quem entrega. Cria em mim um coração puro e renova meu espírito. Sinta isso como se uma água limpa passasse por dentro de você, lavando mágoas, vaidades, medos, culpas, deixando só o essencial, o que é verdadeiro, o que é eterno. Essa não é uma frase que se grita, é uma que se vive, dia após dia, escolha após escolha, silêncio após silêncio. Você pode pedir muitas coisas a Deus, mas quando pede por um coração puro, você está dizendo, confio que, se meu interior estiver limpo, o resto Ele faz. E Ele faz. Você chegou até aqui porque algo em você está sendo restaurado, não por fora, mas no invisível, na parte que ninguém vê, mas que define tudo. Respire, permita que essa última afirmação ecoe como um selo. Você não está apenas colecionando versículos, você está sendo refeito por dentro, reestruturado, reinstalado. E tudo isso é só o começo. A renovação da mente não acontece num instante, ela é o milagre do processo. É como a aurora. Começa escura, silenciosa, imperceptível, até que aos poucos a luz vence. Você está nessa aurora. As declarações que você fez até aqui não são apenas frases espirituais, são códigos, são mapas da alma, são instruções divinas para acessar dimensões que antes pareciam inalcançáveis. Você já declarou que é mais que vencedor, que nada te faltará, que o que está em você é maior, que tudo é possível com a força que vem dele. Já invocou a cura, já assumiu a armadura, já disse, sei em quem creio. Já se agarrou ao simples e absoluto crê somente e permitiu que a renovação começasse. Mas agora a alma precisa respirar o silêncio do entendimento. Reflita um instante, se as promessas de Deus são eternas, o que você precisa mudar hoje para viver como alguém que já possui essas promessas? Agora, respira fundo comigo. Você percebe? Algo já começou a mudar dentro de você. Não foram apenas palavras, foram sementes, códigos, frequências espirituais que tocaram camadas profundas da sua mente e da sua alma. A renovação da mente não é um milagre que acontece em um único dia, é um processo, um renascimento diário. E cada vez que você declarar essas verdades, mesmo com a voz trêmula, mesmo em silêncio, mesmo no meio da dor, algo dentro de você se reconstrói. Você não é o que disseram. Você é o que Deus declarou. E se Ele disse, já é. Volte a esse vídeo sempre que precisar se lembrar de quem você é. Compartilhe com quem precisa respirar uma nova atmosfera interior. Porque quando uma mente é renovada, uma vida inteira começa a se transformar. Que essa jornada continue. Até o próximo código, até a próxima verdade, até o próximo renascimento. Que Deus te abençoe profundamente. Este é o canal Transforme Agora. Inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe essa mensagem com a pessoa que você ama e quer vê-la bem. Te desejo paz e prosperidade. Até o próximo vídeo.